Gente, boa tarde. Se não tem Ivete, eu vou cantar. Se não tem Ivete, eu canto, não tem problema. Gente, boa tarde. Eu queria agradecer, reiterar o agradecimento que eu já fiz aqui à doutora Marta, pela ABCD, de dar esse espaço para falar um pouquinho aqui para vocês. Eu fico muito feliz de ver o FOPAD com essa proposta de falar de assuntos e demandas que envolvem a estrutura do nosso país, né? A gente não sabe como as coisas vão ficar, a gente sabe que vai haver mudança no SUS, né? E não é de hoje que a gente conversa sobre isso. Eu lembro que lá em 2014, mais ou menos, eu mandei um e-mail para a ABCD, dizendo assim, eu queria abrir uma filial da ABCD aqui na Bahia, porque a gente está sem medicamento. A gente precisa orientar as pessoas a acessar a ouvidoria. A gente precisa ensinar o que é o Ministério Público. E tinha tanta demanda também naquela época, né? E muita coisa evoluiu, algumas coisas regrediram, mas é como foi falado aqui em outros momentos das palestras, a gente tem que ser resiliente. E eu acho que é por isso até que esse temazinho que eu pedi para colocar foi colocado agora no final. Às vezes, frases de efeito são ditas aí nas redes sociais, e nós somos a primeira geração de pessoas que consomem, criamos as redes sociais. Tudo é muito novo para a gente, para todos nós, estamos todos aprendendo a se comunicar, a internalizar, e, às vezes, a comunicação na rede social ajuda muitas vezes, salvou muitas vidas. Eu sou uma das pessoas salvas por algumas pessoas que estão aqui por causa da rede social, seja o Orkut, seja o Facebook. A gente sabe aqui como paciente, como a gente pegava na mão para ajudar, para falar sobre tudo isso aqui já lá em 2012, 2013. A doença não me define? Na verdade, essa é uma pergunta retórica, porque usaram essa frase ao longo do tempo, dizendo, a doença não me define, eu tenho um diagnóstico, mas a doença não me define. E eu quero falar um pouquinho disso aqui com vocês, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Aqui, brevemente, quem sou eu? Há 30 anos com doença inflamatória intestinal, eu tenho a doença de Crohn, já sou uma senhora de quase 45 anos, e essas frases eu sempre fui assim, a disruptiva, né? Eu sempre dizia assim, gente, vamos lá, a gente está na vida real. Como assim? Eu não sou meu diagnóstico? Calma lá. O diagnóstico pode até ser o alívio. Quantos e quantos ficam aí perdidos sem ter um nome e um sobrenome para o que sentem? E quando vem um diagnóstico, isso pode ser realmente um alívio. Eu posso tudo o que eu quiser. Opa! Também não é assim. Não, a gente não pode. A gente viu aí, nos dados que foram trazidos desde ontem pelas associações, que o número de crianças e jovens com doença inflamatória intestinal está vindo a aumentar. E esses jovens trarão um custo para nós, como sociedade, dentro da segurança social, dentro da saúde, dentro do orçamento público. E é por isso que, quando a gente fala de projetos de lei ou possibilidades de isenção de imposto de renda, como alguns políticos aí por aí dizem, próximos até associações, é por isso que a gente quer proteger as associações desses assédios, é a gente que os usa e não eles que nos usam, para renunciar a qualquer despesa, tem que ter um custeio, então alguém vai ter que pagar por isso. A gente não pode tudo que quiser, porque com uma doença, você deve querer o mais estratégico e possível. Talvez essa mensagem ressoe muito mais fortemente aos jovens ou aos pais dos jovens que estão sendo diagnosticados, e a gente tem uma previsão de que venham mais diagnósticos aí, por causa do coronavírus e outras circunstâncias. Mas a gente tem que pensar que, instalado numa vida, a gente tem que saber o que a gente vai querer fazer, ser, pensar, com quem quer estar, o que fazer. Somos todos iguais? Não. A gente não somos todos iguais, nem os saudáveis
sem doença diagnosticada, não somos todos iguais. Até quando a nossa Constituição fala, somos todos iguais, vírgula, perante a lei. Onde o Estado, ele tem que nos tratar para minimizar as nossas diferenças, desigualdades, e nos colocar em patamar de igualdade no exercício do direito. No nosso caso, direito à saúde, mas todos os outros direitos também. A doença não me define. O caminho mais inteligente é avaliar a vida como um adulto. E aí vale para quem é adulto e tem a doença, mas os pais e mamães de crianças com doença. Mudar o curso do barco. A doença pode ser até a sua bússola. Isso pode ser usado. E aqui a gente tem uma prova de que várias pessoas conseguiram inteligentemente, talvez nem tão conscientemente, mas inteligentemente conseguiram fazer isso aqui. Eu estou aqui na frente de pessoas que usaram a doença como bússola para um propósito de suas vidas, para ajudar os outros, para criar uma dinâmica, né, de inteligência, de cuidado de saúde, de atenção à saúde. E se hoje nós temos também o GDIB, o amadurecimento do GDIB, o amadurecimento também da BCD, nós, pacientes, a gente é muito responsável por isso. Porque a gente sabe o que a gente fez antes de todas essas siglas aparecerem aqui. A vida prática e real não se submete à teoria abstrata de uma frase de efeito. A doença define, sim. Eu queria deixar somente aqui 7 considerações que eu entendo aqui, esta jovem senhora, com 30 anos, com doença, sobre a jornada de uma pessoa com doença inflamatória intestinal. Até porque, lá, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a manifestar aos 13, quando eu tinha 17 anos, o doutor Luiz Lira, lá na Bahia, que era o preceptor da doutora Genoile, me diagnosticou, eu querendo ser modelo, né, já desfilava assim, e queria fazer medicina. Ele disse: minha filha, eu estou achando que vamos ter que mudar seus planos. E lá, aos 17, deitada numa caminha, fazendo lá parenteral, preparando para a cirurgia, eu fiz algumas reflexões, e ele disse assim: que tal você fazer contabilidade? E você ser auditora? Sua mãe trabalhando na Receita Federal. Pense nisso, a doença vai mexer com sua imunidade e tal. E com 17 anos você pegar o impacto primeiro de uma doença que eu não sabia nem como é que escrevia. E mudar. Eu disse: mas como eu quero área de saúde? Não, minha filha, acho melhor você pensar. E eu ouvia muito. E eu acho que isso fez mudar a cabeça, assim, velho, eu não posso pensar somente no que eu quero. Talvez eu tenha que ajustar o meu querer para viver melhor. E foi o que eu fiz. Eu fiz ciências contábeis. E fui querer ser uma auditora fiscal. Só que eu estudava para os concursos públicos por alguns meses, até ficava em boa posição, às vezes tinha 2 vagas, ficava em 11º. Mas quantas vezes eu fiz um concurso, mas não conseguia concluir, porque apesar de estudar um ano, às vezes a crise vinha, até pela ansiedade, no dia da prova. E você tem que parar e sair. Então, eu tive que ir para o mundo, lógico, da área privada. E fui ser auditora fiscal na área privada. E fui ser brilhante. Porque se tem uma coisa que a doença nos ensina, eu não posso falar isso aqui, né? É a gente ser muito bom. E quantas vezes a gente também está trabalhando, e eu sei que vocês compartilham disso comigo. A gente vai, sente algo, não está bem, vai no banheiro, chora, respira fundo e volta. Porque a gente tem que ser muito bom. Não estou nos meus stories. Não estou nos meus stories, né? Somos a primeira grande geração de jovens com doença crônica em idade ativa e produtiva. No meio dessa carreira aí, como contabilista, mas não sei fazer um débito e crédito, tá? Eu só sabia auditar mesmo. Mas resolvi fazer direito, justamente para ficar um pouquinho mais esperta, eu acho.
E quantas vezes a gente tem que fazer a ausência do trabalho para poder se cuidar e se tratar? Quando eu tenho essa proposta de a gente ser muito bom, né, e sendo jovem, e tendo sonhos, é sabendo que a maioria, acreditem nisso, principalmente os mais jovens, a maioria é abaixo da média. E acaba sendo muito fácil a gente ser muito bom ou acima da média. Não é que eu tenha sido em tudo, mas você escolher aquilo que você quer ser ou quer fazer e ser acima da média. Devemos dominar o conhecimento de acesso à saúde pública a nível federal, estadual e municipal, independente se você faz atendimento ou tratamento ao SUS ou no privado. E eu só vim aprender isso nos grupos, porque até então eu nunca tinha pisado na vida, até 2013, 2012, nunca tinha pisado na saúde pública, sempre tive acesso à rede privada, até que eu tive uma fístula extrema. Meu Crohn é violento, meu Crohn é enjoado igual a mim. Mas ele é muito violento e, do nada, ele apareceu. Então, em 2013, quando eu disse assim, poxa, Genólio, eu tenho acesso a tudo isso, tenho acesso a tudo, e a galera do SUS está como? A galera do SUS está sem nada, inclusive está faltando medicação. Eu, como assim? E foi aí que começou. Não é possível. A galera tem que ter acesso a isso. E aí fui usar um pouco do que eu aprendi, do que eu era muito boa, tanto na área jurídica quanto nos relacionamentos, para tentar ajudar uma série de pessoas do SUS e do privado a ter acesso a medicamento, a tratamento. E como isso me engrandeceu e como eu sou grata a cada pessoa do SUS que me ensinou tudo, 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 tudo. A saúde no Brasil vai mudar, o SUS do Brasil vai mudar, parcerias públicas e privadas vão acontecer. É provável que em 10 anos a gente não tenha mais uma saúde totalmente pública. Se nós não estivermos atentos a tudo isso que foi falado aqui até agora, uma doença que mora no nosso corpo, que vai nos acompanhar até o último momento de vida, a gente vai ter um problema. E a gente tem que ajudar a consertar algumas coisas para a nova geração de doentes que vem por aí. Devemos saber direcionar o foco de nossas atenções à saúde e vida real, especialmente nas redes sociais. Eu não sei se é um recado para os mais jovens ou para os mais maduros, mas me preocupa muito o grau de comunicação que vem sendo feito, e eu quero deixar também aqui registrado para quem está aqui, para quem está em casa acompanhando a gente, quem está na rede social tem responsabilidade social do que está falando. E, aos poucos, o direito vai chegar perto também de vocês na cobrança da responsabilidade social do que falam. Sejam do que vocês parecem ou vender, ou parecem usar, ou... Cuidado, já está chegando aí algumas frentes onde vai ser cobrada a responsabilidade, até de blogueiras não doentes também, que vendem suplementos e tal, a responsabilidade social, lesão corporal, mesmo por você estar dizendo que uma coisa faz e acontece para vulneráveis. Então, tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado do que vocês escrevem, do que vocês falam. Trabalhe. Tente ser o melhor funcionário ou funcionária, se for servidor público, empregado ou empregada, empresário ou empresária. Devemos tentar ser produtivos acima da média. Como eu disse, vai por mim. Eu trabalhei viajando no Brasil inteiro. A média é baixa. Trabalhe e seja muito bom acima da média. Vamos precisar faltar ao trabalho em alguns momentos da vida, e se a gente tiver estoque de horas, estoque de bom trabalho, estoque de produtividade, estoque... E quando eu falo produtividade e trabalho, eu não estou falando de trabalhar muito, não estou falando isso. Se bem que, geralmente, o caminho é esse. Mas é tão fácil ser tão bom. Eu falo isso com muita tranquilidade. E não estou dizendo que eu sou... É isso que eu digo. É com esforço. Eu nem sou tão ótima, não é isso. Mas
A maioria realmente é preguiçosa. Olha, gente, eu estou falando isso um pouco do jeitinho que eu falo no meu Instagram, e às vezes eu no automático, mas, assim, a maioria, seja uma manicure, seja um encanador, seja um eletricista, seja a pessoa que tira xerox, seja... A maioria é abaixo da média. E a gente, se puder fazer o melhor que a gente puder, a gente sempre vai sair ganhando, porque a gente vai precisar se ausentar. O meu trabalho era um trabalho pesado, eu adorava. Pesado, com auditoria, muita responsabilidade, é grampo, vai na Polícia Federal, é isso, é aquilo. E não tinha ninguém para dividir aquilo ali, pô, você tem doença igual como eu, porque está pesado, mas é assim que é. E fez toda a diferença, quando eu precisei me ausentar algumas vezes, ter sido mais dedicada, mais excelente, mais perfeccionista, mais arrojada em algumas situações. Eu digo até que eu tive muita sorte. As pessoas dizem, não teve sorte. Não, eu tive sorte, sim. Inclusive, ela apareceu algumas vezes e eu não estava preparada. Não foram todas as vezes que eu aproveitei. Mas eu lhe digo, não existe nenhuma hipótese de você ser extremamente esforçado e dar resultado e você não ter um retorno disso, seja para a sua carreira, mas seja principalmente para a sua doença, que a gente não quer pena. A gente quer mostrar que a gente é capaz de ser muito bom a ponto de ter aquela concessão de se ausentar, de se tratar, de descansar, de repousar, e quando voltar, a gente volta muito bom. A gente sempre volta. Temos que cuidar da nossa vida financeira e previdenciária. Uma das minhas primeiras postagens dentro do Facebook, em 2013, e, aliás, foi assim mais ou menos que eu conheci as meninas. Tinha muita gente no grupo, mas algumas pessoas me conheceram dentro dos grupos quando eu começava a fazer postagens relacionadas a isso, que era o que eu podia oferecer. Então, tenha uma vida financeira organizada. Ninguém precisa ter tantos sapatos, ou tantos óculos, ou tantas bolsas, ou tantos brincos, ou tantos Tupperwares, ou tantos panos de prato, ou tantos, né? Enfim. Eu sei que a gente ganha pouco, e às vezes a gente ganha realmente a média. Mas tente sempre fazer economias. Você vai precisar em algum momento. E isso vira uma disciplina, e quando você vê, no primeiro momento, pode até parecer algo, poxa, não dá para fazer. Dá para fazer, porque às vezes você não precisa daquele perfume da Natura, da Boticário. A gente não precisa de tantas coisas. Nós que temos uma doença, a gente precisa se organizar nesse aspecto. E eu vejo isso acontecer nos grupos, porque, às vezes, você vai demandar, infelizmente, de ter que custear algo da sua saúde, seja um medicamento, seja um exame, mas você ter essa disciplina de você guardar o seu recurso de alguma forma. Pensem bem, reflitam sobre isso. É algo que eu bato na tecla, às vezes, sou até bem chata. Eu até deixei um doczinho no Google para se organizar financeiramente. De vez em quando eu coloco lá na bio, porque eu vejo que isso fez diferença na minha vida e acho que pode fazer também na vida de quem está começando na jornada. E a vida previdenciária, que também era uma das minhas demandas aí, quem sabe ano que vem, quando a gente estiver fazendo o FOPAD 5 em Brasília, com 1.500 pessoas, a gente chama alguém do INSS para conversar sobre a importância, e isso independe da idade que tenhamos, tá? Desde os mais novos, que, inclusive, há muitos jovens com a doença extremamente grave, que entram na ostomia, que nunca fizeram contribuição e que já vivem um risco previdenciário de talvez não se amparar, a não ser que ele vai ser PCD, mas ele não consegue ter acesso a um seguro previdenciário. Mas a gente precisa ter uma vida previdenciária organizada, até porque alguns de nós que têm doença e perdem emprego, começam a desenvolver atividades autônomas e não contribuem. E acha que é muito caro contribuir. E isso está casado com raciocínio financeiro, porque não é tão difícil e tão caro e custoso, se você tiver uma organização financeira, você contribuir para a Previdência.
Nós, todos que temos uma doença, vamos precisar da Previdência Social. Isso não é opcional, isso é uma obrigação. A gente precisa se organizar para isso, principalmente porque nós vamos ter uma real reforma nos próximos 10 ou 15 anos. Então, a gente tem que botar o pezinho dentro da Previdência de forma organizada hoje. Muita coisa não está no nosso controle, mas temos que acertar na escolha do parceiro, parceira com valores compatíveis com os nossos. Eu vejo que isso, ao longo desses 10 anos que eu estou em grupos, o quanto tem feito diferença no impacto da qualidade de vida. Isso leva a pessoa à bancarrota, à depressão, à bancarrota emocional, quando você não tem com quem contar. Eu não estou falando de rede de apoio, eu estou falando com a pessoa que você escolheu. Isso tem que ser um critério forte, porque isso vai fazer diferença. Eu consigo viver só. Tenha uma pessoa de apoio. Mas a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida, a sua intimidade, ela tem que ser uma pessoa muito bem escolhida e selecionada. Até porque a gente é chato. O meu é um santo. A doença definirá muita coisa na nossa vida. O impacto pode ser muito mais controlado se a gente estiver instalado na vida real. E aqui hoje a gente falou de assuntos de vida real que nos trazem muita aflição. Eu agora morando em outro lugar, eu vejo como é mais tranquilo apenas ser doente e ter acesso, em um nível muito além do nosso, à saúde. Não é perfeita, tá? A Europa não é perfeita. Eu tenho amigos em todos os lugares do mundo que vocês imaginarem, que são democracias. Eu tenho amigos, então não é perfeito. Mas aqui, imagina, você falar com o europeu que ele tem que entrar para participar de consulta e tal, isso não existe, mas é a nossa realidade. Somos um país de terceiro mundo e a gente tem que resolver isso junto para minimizar lá na frente, porque hoje nós temos aqui 40, 50, um dia nós teremos 60 e 70. Se a gente não fizer agora, a gente pode estar com menos ainda lá na frente. É a mensagem que eu queria deixar para você. Vamos para cima? Vamos com tudo? E vamos juntos. Era isso, queridos.